Fala galera, tudo bem? Hoje mais uma aula pra gente, vamos falar sobre saúde e doença. Bom, primeiro a gente vai começar com alguns conceitos, algumas definições. Então, o que seria saúde? Saúde é o estado em que o corpo funciona adequadamente. Então, ele funcionando bem, tranquilinho, você se sentindo bem, a gente tem um estado que a gente chama de saúde. E a doença? A doença, ela se manifesta no corpo quando ele apresenta alguma alteração metabólica ou enfermidade que atrapalha o seu funcionamento. Então, um agente infeccioso, uma doença metabólica como diabetes. Então, quando a gente não tem nada que atrapalhe o funcionamento do corpo, a gente tem saúde. Quando esse funcionamento está prejudicado, a gente tem um estado de doença. Mas antes da gente falar propriamente em saúde e doença, vamos pensar um pouquinho como os seres humanos viam, essa questão da saúde e da doença. Muitas culturas acreditavam que a pessoa doente ela estava sendo castigada por uma atitude impensada dela, era um castigo divino, poderia ser causada por maus espíritos, desequilíbrios de certas energias. Acreditava-se muito no curandeirismo e também no arrependimento e na fé. Então eu só seria curada se eu me arrependesse de algum pecado cometido e tivesse fé que eu seria curada. Hipócrates, ele tinha uma visão mais racional da questão saúde e doença. Ele ficou conhecido como o pai da medicina ocidental e ele rejeitava essas explicações supersticiosas. Então ele vinha com uma visão mais racional. Então alguma coisa estava acontecendo para que aquele organismo estivesse doente, estivesse em mau funcionamento. Na época do Renascimento, a gente tem algumas ciências sendo desenvolvidas, como a química e a anatomia, que é o conhecimento das formas do corpo humano. Mais tarde, Pasteur identificou micro-organismos, Então a gente já tem o conhecimento agora de alguns agentes infecciosos e a produção de vacinas contra esses agentes e antibióticos. Saúde não é apenas a ausência da doença, mas um estado de bem-estar físico, mental e social. Como seria esse bem-estar? O bem-estar é um conjunto de coisas para a gente viver bem. Então, essas coisas seria a saúde física, a ausência de doenças, a gente ter um saneamento básico, então toda a questão do lixo, dos dejetos, irem para os destinos adequados, alimentação saudável, moradia adequada. Não adianta nada eu separar o meu lixo bonitinho, mas eu viver numa casa que tenha pontos de mofo, infiltrações e etc. O bem-estar mental, ele se dá pela saúde psicológica das pessoas, principalmente as pessoas em situação de risco ou estresse prolongado, como guerras, pobreza e esse isolamento que a gente está vivendo hoje, está mexendo demais com a saúde mental das pessoas. A gente não poder sair, ter medo de sair e contrair uma doença, também prejudica a nossa saúde mental. O bem-estar social, a gente está bem com a sociedade, nós somos seres sociais, o ser humano ele nasce para viver em grupo. Então, se a gente está bem com esse grupo, a gente está também falando em saúde. Então, esses 3 pontos contribuem para uma saúde adequada: o bem-estar físico, mental e social. Para a gente falar em saúde, a gente vai falar um pouquinho da Organização Mundial de Saúde, que foi fundada em 1948. É um órgão da ONU, para a área de saúde, vinculado ao Estado, vinculado aos países. Na nossa Constituição Federal de 1988, ela diz que a saúde é um direito de todos, dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas
que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Então, a ONU, juntamente com o nosso governo, vai trabalhar para que a gente tenha uma saúde adequada e acesso a esses serviços de saúde. O objetivo da OMS é combater, prevenir e tratar doenças. Como ele vai fazer esse combate, essa prevenção e esse tratamento? Estabelecendo direções de pesquisa, elaborando normas sanitárias, prestando apoio técnico, observando condições de saúde no mundo. Se a gente for pensar na nossa situação hoje, com essa pandemia, a gente vai ver todo esse trabalho, tanto da ONU quanto do governo de uma maneira geral. Então, para a gente poder voltar às atividades, existem uma série de normas, uma série de regras que os estabelecimentos têm que cumprir para que a gente possa sair com segurança, como o uso da máscara, lavar as mãos com frequência, a utilização do álcool gel, o distanciamento. Então, tudo isso com a ONU, que é um órgão, a OMS, que é um órgão da ONU, juntamente com o governo de cada país, vai determinar, não só num caso de pandemia, mas em outros casos também. E quais são os principais tipos de doenças que a gente tem hoje? As infecciosas ou transmissíveis são aquelas causadas por agentes biológicos, sejam fungos, bactérias, vírus, protozoários, que infectam o corpo de um hospedeiro, no nosso caso, seres humanos. Então, a gente pode ter uma rubéola, é uma doença transmissível, o coronavírus, a gripe, né? A gripe que a gente chama de gripe comum, uma infecção por bactéria, é uma doença infecciosa, entre outras. As doenças crônicas, elas têm um desenvolvimento lento, constante. E as degenerativas, elas vão prejudicando, deteriorando a função e a estrutura de um órgão. Alguns exemplos de doenças crônicas degenerativas: câncer, osteoporose, diabetes, pressão alta. As doenças ocupacionais são aquelas por repetição de movimentos, posturas inadequadas, trabalhos que apresentam fatores de risco, como por exemplo lesões e dores musculares, problemas na coluna, perda de audição num trabalho onde os decibéis são muito altos. As doenças carenciais são aquelas que se dão por ausência de uma ou mais vitaminas por um tempo prolongado. Por exemplo, anemia por falta de ferro, problemas na imunidade por falta de vitamina, por exemplo, vitamina C, a perda de cabelo, a diminuição do cálcio nos ossos pela falta de vitamina D, são alguns exemplos de doenças carenciais. As doenças, ou infecções sexualmente transmissíveis, são aquelas que se dão por contato sexual, algumas também por uso de drogas, por seringas compartilhadas, de mãe para filho, mas o ponto de maior contágio é pelo contato sexual. E causadas, doenças causadas por toxinas ambientais, como agrotóxicos, pesticidas, a própria poluição, são doenças causadas por toxinas ambientais. Bom, a gente conheceu algumas doenças e como diagnosticar, como conhecer essas doenças, Como saber que você tem uma determinada doença. Primeiro, conhecer a doença, suas manifestações, quais são os sintomas, E com isso, a gente vai tendo levantamentos estatísticos e a gente fala de algumas palavrinhas que a gente ouve falar muito hoje em dia, Primeiro, o surto. O que seria o surto? É um aumento repentino no número de casos de uma doença em uma região específica. Por exemplo, em Santo André, aumentou os casos de dengue em agosto de 2020. Então, se teve um aumento fora daquele esperado,
a gente tem um surto da doença num local determinado. Então, em Santo André, nós estamos tendo um surto de dengue, por exemplo. Epidemia, quando começa a ocorrer esses surtos em diversas regiões. Então, a gente deu o exemplo da dengue. Então, em Santo André teve um surto de dengue, em Mauá teve um surto de dengue, em Franco da Rocha teve um surto de dengue. Então, a gente está aumentando esses locais, a gente fala em epidemia. Pandemia, quando a epidemia se espalha por diversos locais do mundo, como a gente está vendo a questão do coronavírus. A gente teve o início de um surto lá em Wuhan, lá na China, depois uma epidemia, né, porque esse surto se espalhou pela China e da China foi para vários países no mundo. Então a gente tem uma pandemia quando a gente tem essa expansão da epidemia. Endemia, quando a doença ela é típica de uma região. Por exemplo, a febre amarela, ela é uma doença que ela está mais concentrada na região norte do Brasil. Então, ela é uma doença endêmica, é uma doença daquele local. Beleza com esses conceitos? E como a gente faz o diagnóstico dessas doenças? Através da tecnologia. O raio-x, equipamentos de ultrassom, ressonância magnética, tomografia computadorizada, a utilização do microscópio, equipamentos em laboratórios. Então, para eu conhecer a doença, eu tenho que saber como ela se manifesta, quais são os seus sintomas, como que eu posso verificar essa doença com a tecnologia. E se isso é um caso isolado, se foi só uma pessoa que teve, se é um surto, se é uma epidemia, uma pandemia. Beleza? Como eu previno essas doenças? Bom, prevenção é eu evitar contrair uma doença, eu evitar manifestar uma doença. Como eu vou fazer isso? Primeiro, higiene pessoal e ambiental. Tomar banho, escovar os dentes, limpar o local onde eu trabalho, onde eu moro, onde eu estudo, ter as coisas limpas, em ordem, tanto para mim como para as pessoas que me rodeiam. A utilização de preservativos vai me proteger contra doenças, infecções sexualmente transmissíveis, como proteger os parceiros sexuais. E as vacinas. Como as vacinas funcionam? Elas funcionam estimulando o sistema imunológico a produzir anticorpos. Então, quando a gente fala de um agente infeccioso, a gente está falando de um antígeno. Antígeno é todo corpo estranho que entra no meu corpo. Então, pode ser um micro-organismo ou uma partícula, uma proteína diferente do meu corpo. O meu corpo ele vai identificar aquele antígeno, vai saber que aquilo não é do meu corpo e vai começar a produção de anticorpos específicos para aquele antígeno. Então, normalmente, quando eu contraio a doença a primeira vez, eu não tenho anticorpos, essa doença vai se manifestar. Aí eu vou estimular o meu sistema imunológico a produzir esses anticorpos e um segundo contato, eu já ou tenho uma doença mais branda ou não tenho a doença. Então, as vacinas, elas vêm como uma tecnologia que vai estimular essa produção de anticorpos sem que eu fique doente. Como? Eu vou utilizar ou o micro-organismo morto, uma parte desse micro-organismo, ou ele vivo, mas sem esse potencial de causar doença, sem a virulência. Então, a vacina, eu vou estar utilizando de alguma forma esse micro-organismo para estimular o meu corpo a produzir esses anticorpos específicos para aquele micro-organismo e, se eu tiver contato com essa doença, o meu corpo já reagir e não deixar que ela se manifeste. Então, a gente pode diagnosticar as doenças, se eu já adquiri, o que eu tenho, quais são os sintomas, eu previno essa doença, não pego ela, vou evitar que eu pegue ela, ou eu vou tratar essa doença. Bom, eu já peguei, diagnostiquei, eu tentei evitar, não consegui, vamos tratar. Então, a gente vem aí com tecnologia também, com antibióticos, analgésicos, antitérmicos, para quê? Para eu eliminar a doença, ou eu amenizar alguns sintomas da doença, como por exemplo as gripes. Eu não tenho um medicamento que combata o vírus da gripe,
mas eu tenho medicamentos que amenizam os sintomas, a febre, as dores no corpo, a coriza. Então, eu posso eliminar, se eu tiver uma infecção de garganta por uma bactéria, eu vou utilizar um antibiótico e vou eliminar essa bactéria, por exemplo. No caso de uma gripe comum, eu vou amenizar os sintomas, esperar o meu sistema imunológico agir, e aí então o meu sistema imunológico elimina a doença. Ou controlar a doença, no caso de doenças crônicas como diabetes, a hipertensão, a gente não tem uma cura eficaz ainda, mas eu tenho o controle para que essa doença não deixe o meu corpo doente, debilitado mesmo. Medicamentos, eles podem ter efeitos indesejáveis. Então, sempre que a gente vai utilizar um medicamento, a gente tem que olhar a bula. Existem alguns efeitos que a gente chama de efeitos colaterais. Ah, todo mundo vai ter esse efeito colateral? Nem todo mundo. Por isso que o medicamento tem que ser receitado, prescrito por um médico. Então, ele vai conhecer os seus sintomas, ele sabe qual é o melhor medicamento. Se você tem uma doença pré-existente, né, uma doença crônica, então ele sabe qual é o melhor medicamento para você que não vá prejudicar o seu corpo ao invés de ajudar. Então, sempre que eu precisar de um medicamento, eu preciso consultar um médico. E por fim, hábitos saudáveis nos ajudam a prevenir doenças, a manter o nosso corpo mais forte, mais saudável e com o sistema imunológico funcionando bacana para que eu evite essas doenças. Então, fazer exercícios regularmente, alimentação de maneira adequada. A gente vê muito a pirâmide alimentar. É bacana conhecer a pirâmide alimentar, saber como ela funciona, se alimentar de maneira correta. Descansar, dormir 8 horas por dia é importante para que meu corpo descanse e todas as suas funções fiquem plenas para que eu consiga manter o meu ritmo e o meu corpo saudável. Não usar drogas, as drogas elas vão prejudicar o corpo, elas vão de alguma forma mexer no funcionamento e aí eu posso ficar doente. E cuidar do meio ambiente, né? Local limpo também é importante para a gente manter a saúde. Legal, pessoal, era isso que eu queria falar com vocês. Espero que vocês tenham entendido o que é doença, o que é saúde e vamos tentar manter a saúde, evitar pegar doenças. Um beijo virtual e até a próxima aula.